Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Grande Geada de 1709, quando a Europa congelou a menos 48 graus Celsius, ok? Um negócio pesadíssimo, de um dia para o outro, pá, chegou um gelo. Pois bem, mas antes de a gente falar um pouquinho sobre isso que a ciência não entende, e a ciência assume que não entende, ok? Vamos falar um pouquinho sobre ciência. Jogo rápido. Olha só, eu estava aqui procurando algumas coisas para conversar com vocês, fazer críticas, essas coisas todas. Eu entrei aqui no site Tilt do UOL, certo? É lógico, o UOL é assim, é muito bacana para a gente fazer crítica porque ele coloca tudo que a ciência está mostrando. Então eu entrei aqui na parte ciência, cliquei aqui em ciência, né? E vamos ver o que tem hoje em dia, as novidades dos dias aí. Olha só, turismo espacial e o retorno à Lua, blá blá blá. Planetas, Lua de Lobo. Próxima, satélite russo. James Webb vai abrir o escudo térmico, já abriu. Telescópio James Webb. Telescópio James Webb. Próxima. Isso aqui é sobre ciência, presta atenção. Missão chinesa faz fotos coloridas incríveis de Marte. Quando e como os cientistas acham que o Sol vai explodir? O que aconteceu com o gato filosófico de Schrödinger aqui? Aquela coisa lá do física quântica. Então, isso aqui exclui, vai, isso aqui é de física. Mas até agora a gente está falando sobre astronomia, né? Olha só. Beleza, tira um de física aí, mas a física não serve para nada. O ano começa com 5 asteroides passando raspando a Terra. Rocha do espaço. Afinal, do que são feitos meteoritos? Existe uma leitura do filme Não Olhe para Cima. 2021, ano do turismo espacial. Ok, aqui tem outro. Ó. Depois das picadinhas contra o mal do momento, esse RNA pode trazer o fim ao agrotóxico. Ok, isso eu vou comentar depois, outro vídeo. Mas continuando aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, tirando algumas poucas coisas, a maioria fala sobre o que, ó? Buraco negro, meteoro, que mais? DNA, tem muita coisa sobre DNA hoje em dia também, né? Ok, outra coisinha aqui a mais sobre aéreas, e aí continua. Astronomia, 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 astronomia. Vamos dizer assim, as pessoas hoje, neste momento aqui, em pleno ano 2021, acreditam, por algum motivo, o jornal mostra isso, que 90% da ciência é astronomia, certo? Então, eu vou deixar claro aqui uma coisa. A astronomia não serve para absolutamente nada, ok? A não ser astronomia prática para navegação e a questão de épocas do ano. Agora, isso aí, a gente até épocas do ano, para plantio, etc., a gente encaixa em meteorologia. Então, vamos lá. Basicamente, nos dias de hoje, astronomia, isso aqui que eles mostram aqui no jornal, ok? Que eles classificam como ciência, tá? Astronomia não serve para nada. Ponto. Nada. Absolutamente nada. Vou ser sincero aqui, pessoal. Isso não é ciência, ok? Não é ciência. Porque olha só, quando você vai ver um cientista falando sobre satélites e telescópio, o cara vem na cara de pau falar o seguinte: tudo que você vê é ciência, lâmpada é ciência, geladeira é ciência, computador é ciência. Pega tudo que as pessoas gostam do dia a dia, que foram feitas por empresas e não pelas universidades, por empresas que, na verdade, as próprias universidades, as escolas, colocam como vilãs desse mundo. Eles pegam o que o vilão deles faz de bom, diz que eles mesmos fazem, sendo que eles não produzem absolutamente nada, e no final das contas o que eles estão fazendo é isso aqui, ó, astronomia. Por que vocês acham que tem tanto astrônomo no mundo? Tem uma quantidade absurda de astrônomo. Por que vocês acham? Adivinha? Adivinha o que o gado precisa? O capim do gado. É o capim do gado. Desculpa, pessoal. Olha, o pessoal que gosta desse tipo de matéria aqui, ó, que só fica passando isso aqui é ciência pro pessoal. Desculpa. Só falta falar mu. Desculpa, pessoal. Olha só, porque veja bem, isto aqui, este assunto ao lado, não é muito discutido. Você vê um site menor, ó, Mega Curioso, está aí falando sobre o assunto. Agora, os sites maiores não falam mais sobre nada interessante. É só astronomia. É astronomia, astronomia. O turismo espacial, feito a 90 quilômetros de altura, 60 quilômetros de altura. Desculpa, pessoal. Desde quando o espaço é 60 quilômetros de altura? O pessoal mostra aquelas naves espaciais nos filmes indo para outros planetas, não sei o que, e aí depois considera que turismo espacial é subir num balão. Tipo assim, você tá de brincadeira comigo, né? É uma piada.
Tipo, as pessoas têm o quê? Alguma demência, isso? Pessoal, tá complicado o negócio, tá começando a ficar difícil conversar com as pessoas. Mas um pouco, tipo assim, você vai ver todo mundo com um pirulito aqui preso na testa, um sorvete preso na testa. Isso se não acertar o olho, pô. Agora vamos lá. Vamos pegar algum assunto aqui interessante. Que isso aqui são coisas que deveriam estar sendo discutidas, certo? Pois bem, quando o pessoal vai discutir clima, inclusive, o pessoal não discute sobre esses eventos aqui quase. Agora é sobre o escapamento do carro das pessoas. Um monte de cientista hipócrita que continua fazendo viagem de avião para um lado para o outro, certo? Vem falar sobre escapamento de carro. Vamos fazer um acordo todo mundo aqui, pessoal? Vamos fazer um acordo interessante? Que tal ninguém mais andar de avião? Pergunta para os cientistas. Faz o seguinte, pega vocês nas universidades, tem Zoom, tem Skype, tem tudo para você conversar com outros cientistas pela internet. Por que você usa avião ainda? Fica a pergunta aqui, por que congressos? Ah não, mas é que você consegue aprender melhor no congresso, etc. Tal. Ah, meu, todo mundo sabe que é muito fácil aprender coisa no YouTube. Ah não, mas aí o YouTube só tem fake news, etc. Tal. Você tá de brincadeira, cria um canal aí, porque o cientista não cria um canal. Cria um canal e fica colocando conteúdo, pô. Ué. Pois bem, mas não. O assunto do momento é o seu escapamento. Isso que aconteceu em 1709 aconteceu, morreu quase todo mundo lá, tal, né? Houve inclusive um reset. Houve o quê? Um reset. Para quem está enturmado aí sabe o que aconteceu. Um reset, certo? Teve o Mud Flow porque aconteceu um reset. Por que aconteceu o reset? Conta pra gente. Adivinha? Vamos lá, continuando aqui. A grande geada de 1709, né? Olha só. Quando as pessoas acordaram na manhã do dia 6 de janeiro de 1709, uma geada torrencial, um verdadeiro inferno branco, abaixo de zero, já havia instalado por toda a Europa. E literalmente do dia para a noite, o frio de menos 48 graus Celsius era paralisante sob metros e metros de gelo criados pela neve que começou a cair e não parou mais. Visto que o congelamento de uma pessoa demora em torno de 10 minutos, se exposta a temperaturas abaixo de zero, a hipotermia é a primeira reação do corpo a essa brutalidade. Portanto, de um dia para o outro, milhares de pessoas morreram enquanto dormiam, antes de perceberem o quão grave era a situação. E isso inclui os animais, que também morreram. Durante 3 longos meses, Paris ficou ilhada, sem poder receber suprimentos, com a neve bloqueando estradas em todo o continente e rios mercantis famosos como Tamisa, cujas camadas de gelo alcançaram 30 centímetros de espessura. Foi diante desse cenário selvagem que as pessoas tiveram que apelar para o canibalismo dos cadáveres daqueles que não resistiram à geada. Olha, pessoal, o canibalismo ele leva a uma série de doenças depois que a pessoa come carne, vamos dizer assim, humana, ok? Uma série de doenças, tem artigos sobre isso. Agora, o canibalismo ele é mais comum do que as pessoas pensam. Não é porque o mercado está cheio hoje que o mercado vai estar cheio amanhã. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Se acontecer desabastecimento, em 3 dias não tem mais nada no mercado nas cidades. 3 dias você vai chegar lá e falar, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Imagina só, você tem alguns centros de distribuição com caminhões e caminhões chegando ali todo dia. Se parar de chegar caminhão, ok? Com um grande volume de grande quantidade de pessoas que tem na cidade, em 2, 3 dias não tem mais nada dentro do supermercado, ok? Não tem mais nada. Até porque, se depois de 3 dias tiver alguma coisa, o pessoal vai entrar lá dentro para saquear. Então assim não vai ter nada. Ah, mas eu vou estar com a minha casa cheia. Você está na cidade? Fica tranquilo que você também não vai ter nada, porque uma hora o pessoal vai saber que você tem comida lá. Isso aí continua aí gordinho, hein, meu? E aí, como é que vai funcionar o negócio? É complicado para caramba, certo? Bom, olha só, não havia animais para sacrifício, tampouco pão, carne e água, porque tudo havia cristalizado. As únicas bebidas que permaneceram líquidas foram as alcoólicas como o uísque. A geada não fez distinção entre classes, morreu ricos e pobres, embora os pobres foram mais afetados. Em 1709 foi considerado o mais frio e cruel inverno que o continente europeu enfrentou em 500 anos. Após 3 meses de tortura, em meio a 6 ondas de frio, em que as temperaturas só despencaram cada vez mais, a essa altura o solo já estava arruinado, na verdade, e florestas inteiras estavam mortas. E o estrago não parou por aí. Quando as temperaturas finalmente começaram a aumentar, adivinha, o gelo derreteu, causando inundações devastadoras que ceifaram a vida de mais e mais pessoas. Além disso, nada floresceu na primavera. E o calor trouxe uma onda selvagem de fome.
após as pessoas passarem por meses em um comportamento neolítico. Houve 155 casos de rebelião aberta somente na França. As pessoas vão ficar... Se não tem comida, as pessoas ficam como? Uma querendo matar a outra, ok? Primeiro vão nos políticos, mas ficam assim. Olha só, com pessoas invadindo qualquer edifício, em sua maioria castelos e instituições religiosas. Segundo uma análise feita pelo The Guardian, toda a economia agrícola da França foi destruída. Toda a economia agrícola foi destruída. Seu PIB foi lançado para chocantes 23%, o que demorou 10 anos para se recuperar. Ok. Quanto ao saldo de mortos, os números são difíceis de precisar. Claro, para isso ninguém mais sabe a informação, certo? O pessoal pega um dente de dinossauro, assim que é uma pedra, efetivamente é uma pedra, não tem nada de dente ali, certo? E pronto. Sabe a cor do dinossauro, se tinha pena ou não, sabe quantos bebês dinossauro estavam com ele, o que ele comia, tudo. Aí chega aqui na parte que a gente quer saber, porque isso aqui é interessante, certo? Aí a ciência diz assim, não dá para estimar muito bem, mas vamos chutar, 100 mil pessoas morreram em consequências diretas do frio apenas na França. Sendo 200 mil passaram fome, pereceram por fome, na verdade, e mais 300 mil de coisas indiretas. 600 mil pessoas. Duvido que depois de 3 meses sem comer, morreu só 600 mil pessoas. Duvido, mas duvido mesmo. Duvido mesmo. Essa onda de baixas teria durado até 1710, quando doenças como o tifo e a varíola se espalharam em endemias pelo país para terminar o resto do trabalho de extermínio. Uau! E adivinha, não é só The Great Frost, tá vendo aqui, ó, The Great Frost, não é só isso não, não é só isso. Naquele período, eu já discuti com o pessoal lá no Patreon, tem um vídeo muito bom, acho que foi no BitChute que eu achei, bom, não importa, ou não, acho que talvez tenha sido no YouTube, não sei se ainda está aqui, mas falando sobre o reset do ano de 1700, certo? A gente já falou que aconteceu várias coisas naquele período estranho da história. Só que isso não se discute na escola, né? Não. Na escola, sabe o que se discute? Presta atenção aqui o que seu filho está aprendendo. Dizendo que o problema da sociedade hoje é a família. E isso que ele está aprendendo. Procura aí no YouTube para ver o que os professores estão ensinando na escola. Ok? De português. Professor de português. Olha só. Problema da sociedade é a família. Claro, claro. Nossa, veja bem. Tem 10, 20, 30 milhões de mães solteiras só no Brasil, depende da estatística que você vai usar. E o problema é a família. Pera um pouquinho, mas cadê o marido delas? Não tem, né? Mas o problema é a família que tem um homem lá dentro. Cê... Escola é muito inteligente. Nossa! Põe seus filhos na escola. Confie na escola e espera ele ganhar R$1.000 por mês quando ele tiver 40 anos de idade. É isso aí. Veja bem, todo mundo diz o seguinte, a solução dos problemas do mundo é a escola. Então eu te pergunto, se a solução é a escola, quantas pessoas fazem até o 3º ano do 2º grau, se é que ainda é isso, porque os caras mudam isso toda hora, ou faz uma faculdade e ganha super bem? Quem consegue comprar uma casa 5 anos depois que terminou uma faculdade? Espera 5 anos juntando dinheiro. Quem consegue pagar uma casa 5 anos depois que terminou uma faculdade? Quantos por cento? 1% das pessoas? 0,1% das pessoas? Tipo assim, os caras são muito cara de pau. Muito cara de pau, ok? Vou te contar uma coisa aqui, pessoal. Não, vou fazer isso em outro vídeo. Vou falar pra vocês o que é ceticismo. Mas em outro vídeo, tá? Porque os cientistas, eles são religiosos, eles não são céticos, ok? Eles são religiosos. De hoje em dia, você tá de brincadeira. É lógico, nem tô falando do Newton, que era um feiticeiro. Tô falando, sim, dos cientistas de hoje, tá? O negócio é muito doido. Vamos lá, continuando aqui. Olha só. A geada de 1709 ainda é um mistério para a ciência. Não, você tá de brincadeira. Tudo que é importante é um mistério para a ciência, já percebeu? Tipo assim, aconteceu uma geada em 1709, tipo assim, olha, fez a temperatura assim cair demais, matou um monte de gente, provavelmente milhões de pessoas, porque o cara tá falando ali, no mínimo 600 mil pessoas só na França, foi na Europa inteira, certo? Matou milhões de pessoas, a gente não estudou isso direito, porque tipo assim... Isso não dá muito, assim, muito chamativo, dá muito trabalho, né? Agora, ficar colocando asteroides, que as imagens que você vê aqui, ó, desses asteroides, quer ver? Vou pegar aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui não é uma fotografia do asteroide, ok? Isso aqui é feito do computador, tá? O próprio pessoal admite isso. Isso aqui não é uma fotografia, ok? Ninguém chegou lá e tirou uma fotografia dessa pedra, ok? Ninguém atirou fotografia dessa pedra. Ponto. Então, assim, tudo isso aqui vamos dizer assim, muito, ó,
das coisas aqui. Isso aqui até o pessoal disse que foi. Isso aqui com certeza não tem uma câmera tirando a foto do satélite na frente dessa bola aqui. Com certeza não tem, certo? Isso aqui é tudo. Ó, cadê o fotógrafo desse troço aqui? Isso aqui é tudo montagem no escritório dos caras lá, né? Da NASA, etc. Tal. Tudo montagem. Um monte de coisa que é montagem. Tá vendo isso aqui, ó? Alguém acha que realmente dá pra ver esse troço aqui, ó? Olhos no espaço, com esse monte de coisa atrás? Isso aqui é montagem. Todo esse monte de coisa que você vê é montagem para pegar otário, basicamente. É coisa para otário. A ciência, veja bem, uma ciência de verdade não precisa fazer propaganda, ok? Não, vai lá, apresenta para os seus pares, etc. Tal, e quando descobre alguma coisa interessante, pimba. Agora, olha só, isso aqui, a maior parte disso aqui é só baboseira, certo? As pessoas falam, nossa, que tecnológico, um cara se vestiu de astronauta. Sério, você faz isso no parque da Disney, percebe? Vai lá por uma roupa dessa, não quer dizer nada, pô. Os caras são loucos, isso é uma piada. Aproveita, você podia se vestir de princesinha também, pô. É, tão fake quanto. Agora, continuando aqui, ó. Então, a geada de 1709 é um mistério para a ciência. Nossa, você tá de brincadeira. Por que a ciência não estuda essas coisas assim pesadas? Sabe o que é, Afonso? Precisa dar muito trabalho, né? Dá muito trabalho, você vai ficar 5, 6, 10 anos pesquisando negócio, e aí você vai publicar um artigo. Sendo que você pode ficar criando imagens de pedra, certo? Uma imagem de pedra. E aí pode ainda vir outro falar que isso aqui é um dente de um dinossauro, se perder a escala, né? E aí você pode publicar, acabou, pô. Você tá de brincadeira? Pô, muito mais fácil. Realmente, tipo assim, a gente vive num período bastante esquisito. E lembre-se, uma hora eu vou falar para vocês o que é ceticismo, ok? O que é ceticismo? Mas vamos lá. Continuando aqui. O National Geographic sugeriu que o evento tenha acontecido devido a um fenômeno chamado mínimo de Mulder, descrito pela NASA como um período em que o Sol entrou numa fase de silêncio. Ok, o que é? National Geographic sugeriu. Tipo assim, isso vale nada, sugeriu. Você está de brincadeira. O ponto aqui é o seguinte, sabe quando a ciência vai descobrir o que é essas coisas que acontecem aqui? Quando o pessoal parar, sentar a bunda deles na cadeira e falar o seguinte, vamos olhar isto aqui sobre uma ótica de uma Terra plana estacionária? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada com o Sol mais perto, etc. Tal? Vamos pensar com plasma em cima, domo e tudo mais? Porque no modelo da bola, tipo assim, as grandes questões que a gente tem não são respondidas. Então, assim, eu acho que era interessante, de vez em quando, parar assim, vamos fazer aqui um brainstorm de loucura? Vamos lá, né? Os cientistas sentam, vamos supor aqui por um momento que a Terra é plana. Tem um filme, eu acho que é o Pantera Cor-de-Rosa, aonde tem o cara lá que parece que é o mais tonto, e tem os três caras que parecem inteligentes, né? Beleza. E aí eles descobrem o crime lá. Os caras são bons. De repente, o outro lá que parecia o mais louco, manda uma mensagem dizendo assim, a ladra é a fulana. Aí os outros estão na mesa e falam assim, que louco esse cara. Mas vamos aqui fazer uma hipótese, só um exercício. O que levaria isso, aquilo, etc, tal? E de repente o pessoal dá uma risada, né? E a moça que tá do lado fala assim, abre a bolsa. Adivinha quem era a ladra, né? Quem tava com o coisa. Adivinha quem era o bobo, afinal de contas. Adivinha quem eram os malucos. Pois é, pô. Então assim, é complicado o negócio. Eu acho que assim, tava na hora do pessoal sentar e falar o seguinte, vamos pegar as perguntas que a gente não consegue responder da ciência, sentar na mesa e vamos fazer um exercício. Vamos supor, por uma hipótese aqui, que realmente exista um domo, a Terra é plana, etc. Tal. Os continentes têm as dimensões um pouquinho diferentes do que a gente está imaginando. Existe a expansão da Terra, existe plasma em cima. A boa parte disso que a gente diz que cai, na verdade, é o plasma descendo. Por isso que a gente não encontra as pedras aqui. Vamos parar um pouquinho, sentar? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar fotos em computador de pedras que, tipo assim, você tá de brincadeira, né? E vamos ficar colocando isso aí, pô. Isso é ciência agora, pô. A ciência é astronomia, entendeu? Você tá de brincadeira. A gente tá com o pé na terra, certo? E a gente vê, muitas vezes, na verdade assim, eu vou fazer um chute aqui. No meu ponto de vista, pelo que eu já vi de investimento em astronomia e eu já vi investimento em meteorologia, existe, no meu ponto de vista, existe mais dinheiro sendo investido nas universidades em astronomia do que em meteorologia para a safra dos grãos. Existe mais dinheiro sendo investido nas universidades para astronomia do que para geofísica, que é onde você está colocando seu pé. Existe
Veja bem, mais professor de astronomia no Brasil do que de geofísica, que é o que estuda os minérios, os minérios, o petróleo, estuda terremotos, estuda tudo que tem a ver com aqui, ó. O que destrói casas no mundo é enchente, é terremoto, é não sei o quê. O que acontece no mundo que afeta todo mundo é coisas relacionadas à geofísica, meteorologia. Só que se você for pegar, provavelmente tem mais professor de astronomia do que de geofísica e meteorologia somados, certo? A gente investe mais olhando para o céu do que olhando para o nosso pé, certo? Que afeta as pessoas. Percebe isso? Por isso que de vez em quando eu dou uma cutucada assim, nossa, os caras estão com fome na África, a gente vai, a gente, né? A gente, vírgula, os cientistas aí vão pesquisar sobre a partícula inexistente XPTO. Tipo assim, é uma piada, ok? Pois bem, continuando aqui. Então, a geada de 1709 é um mistério para a ciência. O Sol ficou, diz aqui, mais escuro e houve menos atividade em sua superfície, menos manchas solares, blá blá blá. Bom, pessoal, o pessoal vai ter que se decidir se eles acreditam realmente que está tendo agora uma mudança climática vinda dos escapamentos do carro ou se é o Sol. Porque o pessoal diz assim, não, o Sol não afeta tanto assim porque está muito longe. Né? Só que na hora que vai tentar explicar o inexplicado, o inexplicável, aí é o Sol. Sei. Olha só. Além disso, pessoal, isso aqui, ó, o debate científico ainda é imenso. Não tem debate científico imenso sobre o assunto. Negativo. Deveria ser imenso, não tem ainda. E a maioria dos estudiosos não chegam a um consenso sobre o que aconteceu do dia para a noite. Apenas concordam que foi um episódio mortal para a história. Grande porcaria. Concordam que foi um episódio mortal. Acho que qualquer tartaruga sabe disso. Você pegar lá e falar, morreu mais de 1 milhão de pessoas só na França, ou 600 mil pessoas, é óbvio, até a tartaruga sabe que foi um episódio mortal. A questão é isso, eu não falei nada. Que adianta? O cara estuda tanto, não consegue responder uma coisa dessa aqui, pô. Você tá de brincadeira, é uma piada, né? Mas na bola a gente queria o quê? Você vira pro cara e falou o seguinte: você vai ter que me explicar isso em cima dessa bola. Aí o cara falou: o Sol tá não sei quantos milhões de quilômetros daqui e tal. Bom, a gente não sabe explicar. Pronto. Agora, vamos lá, não foi só isso. O que o pessoal fez? Vou contar um pouquinho mais aqui do lado. O que o pessoal fez foi o seguinte: além de o negócio estar congelado e tudo mais, o negócio foi tão severo, que o pessoal começou a pôr fogo nas florestas para tentar aquecer a população. Tipo assim, foi um negócio bizarro, certo? Em 1709. E lembre-se aqui, para quem já viu a questão lá dos resets e tudo mais, e o pessoal tá falando assim, vai vir o grande reset. Vai vir o grande reset, sei. Vai vir alguma coisa bem pesada para os caras resetarem as coisas. O pessoal pensa o seguinte, não, vai acontecer um reset assim do nada porque eles querem controlar mais as pessoas. Pessoal, os caras já são donos dos bancos, percebe? Eles são donos das coisas que estão destruindo, eles são donos dessas grandes empresas que logo também vão pro buraco. Tipo assim, por que eles estão fazendo isso? Porque vai vir algo pesado pela frente. O que é, eu não sei. Por quê? Porque o que eles ensinam pra gente, certo? Não é o que eles sabem. Tudo bem? Então, por exemplo, muitas coisas, vamos dizer assim, eu aprendi muitas coisas de sismologia, coisas assim mais, como posso dizer assim, interessantes de sismologia, em conversas, certo? Com um sismólogo, mas assim, fora da sala de aula, porque muitas coisas são específicas. A gente tem quando eu ia dar aula na USP, eu tinha o quê? Eu tenho um cronograma para seguir. Eu tenho que ensinar isso aqui, epicentro, hipocentro, isso aqui, mecanismo focal, sismotectônica, isso. Eu tenho aula tem tudo a aula direitinho. Então o que acontece? Eu não tenho espaço para falar mais do que já foi programado. Acabou ali a conversa, ok? As pessoas pensam assim, não, na universidade ensina tudo para as pessoas. Não, ensina exatamente o que foi discutido para ser ensinado. Mais nada além disso. Nada além disso. Ponto. Porque a gente não tem tempo para isso. A aula não é todo dia de uma matéria, não existe isso, certo? Por exemplo, eu vou ensinar sismologia, eu dava aula de sismologia para uma disciplina 2 vezes por semana. É isso aí, é o tempo que eu tenho. 2 horas num dia e 2 horas no outro. 4 horas. Então, ou seja, é limitado, é um tempo limitado. Mas ainda assim, vamos ver se tem mais alguma coisa a mais aqui para acrescentar. Viajantes naquele período morreram no campo, o gado nos estábulos, animais selvagens na floresta. Quase todas as aves morreram. O vinho congelou nos barris. Incêndios públicos foram acesos para aquecer os pobres. De todo o país
vieram relatos de pessoas encontradas congeladas até a morte. Estradas e rios foram bloqueados pela neve e gelo, e transporte de suprimento para as cidades tornou-se difícil. Paris esperou 3 meses para novos suprimentos. 3 meses. Ô, você está com fome? Espera só mais 3 meses. Você tem suprimento para 3 meses? Mas a ciência diz assim, não, essas coisas nunca mais vão acontecer. E se acontecer? O que acontece? Você vai fazer o quê? Hã? Vai fazer o quê? Vai descongelar o rio? Não existe energia para isso, né? Sei. Interessante. No mínimo curioso. Vai vir coisa pesada pela frente nos próximos 10, 20 anos? Vai. Pode acontecer de um dia para o outro? Pode. Pode acontecer amanhã? Pode. Agora, não é uma coisa que dá para prever, ok? Por quê? Porque muitas pessoas estudam em cima de uma bola molhada giratória. Elas não querem saber de modelo alternativo. Só existe uma resposta. É o cara maneta, ele só tem um braço. É assim, ó. Essa aqui é a resposta. Não tem isso e isso, ok? Não existe bom senso, não existe balança, não existe equilíbrio. Existe uma só narrativa. Não existe isto aqui, ok? Pode ser isso, pode ser aquilo. Vou estudar os caras aqui que estão falando do globo sobre inversão. Eu estudei. Vamos ver aqui o pessoal que está falando terra plana sobre inversão. Ok. Agora eu vou pegar meu conhecimento e vou tentar ver, vou medir isso aqui. Não existe isso mais, ok? O que existe é isso. Essa aqui é a narrativa oficial. Senão você é um negacionista, ok? Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Vamos deixar para a gente refletir um pouco aí sobre essa grande geada de 1709, quando a Europa congelou a menos 48 graus Celsius por meses. É um assunto no mínimo curioso, e mais curioso ainda porque nesse período aí aconteceu o reset, um reset. E vamos dizer assim, o pessoal focou em cuidar de quem? Levar quem para os lugares protegidos, etc. Aqueles que não conseguem lembrar da história que veio antes. Aqueles que não conseguem lembrar da história que veio antes e estavam crescendo, ok? Os mais jovens. Até porque se você fosse colocar, guardar suprimento para alguém, você guardaria para quem come menos, não é isso? Esse é o pensamento de quem controla as coisas e precisa de gente para trabalhar para eles aí, para sustentar a boa vida deles. Então, bom pessoal, todo mundo está no escuro, certo? E eu recomendo muitas pessoas lerem a Bíblia. Fica aqui a recomendação, leia a Bíblia, porque tipo assim, toda a salvação vem de lá, todo bom conhecimento vem de lá. E se você acha que a escola, que está dizendo que o problema atual é a família, o problema do mundo é a família, etc. tal, tipo assim, boa sorte. Vamos dizer assim, me responde uma coisa, se você mandar seu filho para a escola, para a faculdade, etc, tudo direitinho, depois de 5 anos de faculdade, ele vai conseguir vai conseguir casar, ele vai ter filhos, vai ter casa e carro? Vai? Sei. Vai lá na faculdade e pergunta. Vai lá e pergunta pro pessoal. Vai lá, né? Aproveita e vai a alguns restaurantes, tem também um monte de gente com faculdade lá, como garçom, garçonete, etc. Tal. Vai ver. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.